Eba, em casa com os Peratala, começando mais um programa diretamente desse estúdio fantástico, gente. Eu sempre digo que vale a pena vocês virem conhecer, porque nós temos duas salas, nós temos a menorzinha onde eu estou, tem a maior também, que é linda também, e nós temos toda a infraestrutura que você realmente precisa. Então, vale a pena vocês virem gravar de repente, seu podcast, ou mesmo seu canal do YouTube, parte empresarial. Venham até aqui. Nós estamos na Avenida Moema, número 300, no quarto andar, sala 41. Eu espero todos vocês aqui. Quero mandar um beijo para o Guido, inclusive para toda a equipe também. Gente, vamos falar de um assunto que eu amo e eu tenho certeza que todos vocês aí de casa também adoram. Vocês homens e vocês mulheres. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Eduardo Tagliari. Ele é cirurgião plástico e ele vai contar todas as tendências, muita coisa. Vai ser um bate-papo incrível. Eu espero todos vocês daqui para frente, tá bom? Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Tudo bem? Olá, Sibeli, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Nós que te agradecemos. Fazer um bate-papo bem legal aí. Verdade. Você sabe que quando a gente fala em plástica, o olhinho da mulherada brilha, Isso, né? Nós ficamos assim a 1000 por hora. É tanta informação. E a evolução, né, doutor Carlos? Tem muita coisa. Eu não sei, a gente percebe que a cada ano, a cada 6 meses, a cada segundo, é muita informação para vocês também, né? É muita informação, é muita tecnologia chegando. A gente está com muitos congressos, muita informação nova, técnicas. Então, isso realmente tem que ter um conhecimento bem apurado, tá bem atualizado aí para entregar o melhor possível para os pacientes. Com certeza. Agora, doutor Carlos, por exemplo, a gente fala muito do brasileiro, né? Que nós brasileiros, no geral, o Brasil ainda continua na frente em relação às plásticas, à procura. A gente continua assim na vanguarda da cirurgia plástica, tanto da parte técnica, parte médica, quanto da procura, né? Especialmente. Nós somos um país de dimensões continentais, com um clima muito bom. A gente tem essa cultura, esse sangue latino de se expor, de estar bem, de querer estar bem inserido na sociedade. E a estética hoje é primordial, especialmente com as redes sociais. Então, nós temos ainda muito a apresentar, muita tendência, muita procura não só de brasileiros, do exterior vem muita gente. Para cá, né? Para cá, para fazer. Então, isso é bem bacana. Eu acho que o senso estético do brasileiro, do caso do médico, ele é muito legal. A gente tem, né, a parte de cirurgia plástica muito... a finesse nos resultados, o refinamento cirúrgico, os cuidados. E eu acho que muito mais que a gente sente é a atenção que o médico passa para suas pacientes, na imensa maioria. Traz uma coisa bem familiar, como tu gosta aqui também. Também é uma coisa a gente tem esse contato importante. Bem próximo, isso é muito importante. Aliás, eu acho que essa você falou num ponto que eu acho muito importante, essa afinidade, essa empatia, a gente tem que ter pelo médico, né? Acho que das duas partes. A gente tem que ter confiança. O paciente tem que confiar no seu médico. Verdade. E o médico tem que ter também essa tranquilidade de poder confiar no seu paciente, poder explicar, orientar e saber que ele vai seguir isso tudo, Sim. né? E estar próximo. Agora, doutor Carlos, uma pergunta que eu quero te dizer é o seguinte. Tem muita gente que faz a cirurgia plástica, vamos supor, do seio. Ela resolveu fazer a mama... ou mesmo um procedimento facial, que seja, não importa qual seria, assim, não tão específico. Mas, por exemplo, é muito mais importante que a pessoa siga o pós, porque a gente ouve muito assim, as pessoas vão, fazem, e aí você explica direitinho pra gente como é que é o procedimento, como é que vai funcionar, a gente tira todas as nossas dúvidas e na hora do vamos ver pós, a pessoa tem aquela agonia porque de repente ela quer tomar sol ou porque ela quer viajar. Fala um pouquinho pra gente sobre o pós. Isso é um ponto extremamente importante, porque a cirurgia ela começa na primeira consulta. Sim. No entendimento, legal. De ver o que a paciente precisa, se aquilo está indicado para ela, melhor técnica. Orientar também sobre as limitações de cada indivíduo, não adianta querer ter o corpo de outra pessoa. Então, as limitações também são importantes. Quando tudo isso estiver bem entendido, bem associado entre as partes, com os exames, com todos os cuidados, o ato cirúrgico, estando tudo bem, aí vem o pós. E eu acho que tu tocou num assunto muito importante, que é a ansiedade das pessoas, né? Muito para ontem. A gente não consegue ficar parado, a gente quer voltar para o trabalho no dia seguinte, a gente quer estar na atividade física,
É incrível, tem pessoas que não faziam atividade física e fazem a cirurgia e querem voltar no dia seguinte, porque dá aquela ansiedade de querer estar bem, se cuidar. E isso também tem um pós-operatório, tem um passo a passo, para que não dê um resultado ruim naquilo tudo. Então, assim, às vezes é bem complexo a conversa. Não, é um desespero. Mas se for bem explicado, trazer junto o paciente, eles entendem. A edição da rede social é muito grande, né? Muito. E aí a gente tem acesso a fotos, a personalidades, Sim. a pessoas que estão se expondo, e a gente deseja aquele corpo ou aquela vida que nem sempre é real também na rede social, também, né? bom, tal dos fake news então, da vida. Todos às vezes a gente tem isso que não é tudo aquilo que parece. E a pessoa deseja aquilo. E aí tem que ter a calma de orientar, de explicar que aquilo nem sempre é possível, ou nem sempre é a melhor técnica. Tem que ter muito cuidado com coisas de rápido resultado. Sim. Então a gente procura sempre, né, nas consultas, explicar um pouquinho, mostrar o que está acontecendo. Olha, assim vai ser melhor. Então esse passo a passo é importante. Eu costumo sempre dizer para meus pacientes: deixa o teu corpo pensar na cicatrização, deixa ele uns dias em casa, Sim. tranquila, não seja tão rápido, e né? curtir, né? Curtir curtir aquilo que você está... momento, é curtir tão que eu rápido. digo assim, curtir até a própria cirurgia, a própria dor, a própria cicatrização, a própria evolução. E hoje a gente consegue entregar um resultado rápido. Tem cirurgias que são praticamente 2 dias de pós-operatório. É mesmo? Então, o que, por mudou exemplo, bastante, doutor, né? o que hoje, por exemplo, de repente eu te procuro e eu de repente quero fazer minha pálpebra, por exemplo? A pálpebra hoje, tu tem um pós-operatório de praticamente um fim de semana. Olha que maravilha. Se tu trabalha diretamente ao público e às vezes não quer aparecer Sim. com algum curativinho, a gente pede um pouquinho mais, que não dá, acho que não chega a uma semana. Então hoje, utilizando técnica correta, já não fica aquele roxo, aquele hematoma tão grande no rosto. A blefaroplastia hoje, tu tem um fim de semana. Uma prótese de mama é um fim de semana. Então mudou bastante a técnica, o refinamento, os cuidados. Então isso é um passo a passo. A gente vai aprendendo cada vez mais e vai se especializando em cada área. A tendência é essa, né? Agora, doutor Carlos, a sua especialidade qual é? Você faz de um tudo ou você tem algo que é mais... A gente tem, como todo cirurgião, a gente tem um carro-chefe, assim, sai, né, cirurgias corporais ainda. Sim. Eu gosto muito e faço muito cirurgia facial. Plástica da face, pálpebra, pescoço. Ai, que vontade tinha de fazer o pescoço. Agora vai ficando, depois que a gente entra nos entas e entas também, e aí, os entas vão aumentando, a coisa vai ficando uma belezura. E hoje, especialmente com as chamadas de vídeo, com as fotos, com as reuniões online, as mulheres, homens e mulheres, têm se queixado muito de que quando se veem no vídeo, especialmente pescoço, e essa região aparece muito. Verdade. Então isso acaba começando a incomodar. E aí vamos para procurar essa cirurgia. Agora, doutor, no caso do pescoço, né, vocês chamam de mini lifting, é isso? Dependendo do que vai ser feito, um lifting completo, um mini lifting, às vezes só pescoço, dependendo do cada Pode acontecer, de repente, de eu chegar lá no teu consultório e falar: doutor, o que está mais me incomodando realmente é o meu pescoço, essa regiãozinha e tal. Pode ser feito só uma parte de baixo, ou você acha que é melhor dar uma harmonizada no geral? Pode. O que vai ser levado em consideração? Como está o rosto também, a idade do paciente, as condições, porque às vezes tu priorizar somente o pescoço, tu tá mascarando um outro problema, e quando aquele pescoço ficar bom, a pessoa vai começar a se incomodar com o rosto. Né? Não vai dar nem tempo de curtir o pescoço. Então, tecnicamente é um passo a mais, rápido. Então já faz o completo. Né? Muitas vezes já associa a pálpebra, porque a recuperação é a mesma, então já faz tudo. E a anestesia está ali, então a professora... Não, já está dormindo, né? Quando acordou já está pronta. Eu gostaria de saber também se os homens hoje estão fazendo, se vem aumentando, né, a procura dos homens também. Porque eu acho muito bacana um homem se cuidar. Eu sempre valorizei, eu sempre achei muito bonito. Mudou muito o pensamento masculino. Né? A gente tinha muito aquele estigma, não, homem não faz cirurgia, homem não pode se transformar. E não é isso, a gente não quer se transformar, a gente quer estar bem. Claro. Né? Assim como as mulheres. Envelhecer com dignidade. Isso, então a gente consegue manter a idade do paciente, as características dele, fazendo algumas coisas. Então aumentou, claro que ainda a imensa maioria são as mulheres, obviamente, mas tem aumentado e aí varia para cada cirurgião plástico, quem tem especializações mais, né, em cada área, há uma tendência daquela procura. Então,
Eu, por exemplo, que faço mais face, então tenho pacientes que fazem já 50, 60 anos, têm feito cirurgias faciais, bastante procura para pálpebras. O homem tem procurado, porque o homem tem uma tendência a ter queda de pálpebra importante. Então, e que além de estética também incomoda a pessoa. Visão, exatamente, tudo. até na parte lateral. Vai Isso, incomoda ali. Isso é bom. Pesa, né? Então realmente tem uma procura. Eles têm tido um aumento significativo para a parte de lipoescultura. Olha que então, bacana. Eles estão se cuidando. Eu acho bem inclusive bacana. na parte, vamos dizer assim, estética de preenchimentos, botox, laser, tem tido bastante procura. Agora, doutor Carlos, você falou também num ponto que eu acho bacana. Você está dizendo a parte também de não tão invasivo, né, no caso. No teu consultório, você também faz todo esse procedimento. Vamos supor que eu chego ali e falo, doutor, e aí? Dá uma olhadinha no meu rosto, eu estou com muita manchinha, porque eu sou muito clara, né, e sempre tomei muito sol. E aí, você, de repente, tem esse passo a passo com o teu paciente? Na porque clínica às vezes... a gente tem... A nossa clínica é completa, né? A gente tem tanto a parte Olha que legal. Cirúrgica, a parte estética, a parte de tecnologias corporais, faciais. Então, a gente consegue determinar tudo o que precisa. Muitas vezes o paciente me procura e eu digo, olha, não tem necessidade agora de uma cirurgia. A gente pode começar de uma forma mais leve, postergar um pouquinho. Ou ao contrário, o paciente procura para fazer... preenchimentos e a gente direciona para a parte cirúrgica porque não vai ter resultado adequado ou vai ficar com aquele rosto muito inflado, muito cheio de produto. Então a gente prefere já faz a cirurgia e depois dá seguimento. Mas eu queria te perguntar, qual é o mínimo de idade que se começa a pensar em plástica e quando que a gente deve evitar, como você falou, de repente vai deixando, vai adiando, chega uma hora que de repente você tem, dependendo do problema de saúde que você tenha, que você acarrete, já fica inviável. Já fica mais difícil. Então, o que você aconselha para nós que todos assim, nós estamos te assistindo? Pensando em parte facial, não tem um mínimo, vamos dizer assim. Obviamente, o envelhecimento ele não vai começar aos 20 anos, então a gente não vai ter essa indicação. Mas eu já tive pacientes com 38, 40 anos que necessitavam. Especialmente pacientes que já têm uma genética de pele que não é adequada, que não cuidavam, e especialmente pacientes que têm muito aquele efeito sanfona na balança, né? Pacientes que engordam, emagrecem, Isso também prejudica muito, né? E aí vem fatores genéticos, hereditários, familiares, então já tem um rosto mais pesado. Então a gente acaba indicando mais cedo para que tenha um benefício e consiga dar seguimento. Dr. Carlos, por exemplo, uma pessoa, uma mocinha, uma novinha de 16 anos de idade, né, que ainda não completou seus 18 anos, de repente tem um complexo do nariz ou tem algum complexo de algum item do corpo, de repente, você aconselharia a pessoa já fazer a plástica com essa idade? Aí a adolescência é um fator bem pontual, né? A gente tem que pesar e aí tem que estar a família junto, né? A gente tem que pesar se aquele problema, aquela insatisfação estética, realmente está acarretando algo psicológico muito forte e que aquilo está já um homem, uma mulher bem formada, bem esclarecido, a família está ciente de tudo, aí tu pode partir para alguma cirurgia pontual. E aí a gente preconiza nesses pacientes muito jovens, aquelas questões que podem levar a bullying, que podem levar a condições mais severas de inserção na sociedade. Então, uma orelha proeminente, né, uma orelha em abano, como é dito, um nariz às vezes que não está tão adequado, ou alguma questão pontual. Já tive pacientes, por exemplo, que tinham uma má formação da mama, a gente chama de mama tuberosa, que realmente ela é uma mama complexa e que a paciente está iniciando um relacionamento vai ser difícil. E muitas vezes a pessoa realmente ela fica... Isso, mas assim, espalhar para todas as cirurgias é um pouquinho complexo, né? Ainda mas precisam desenvolver o corpo. Mas, doutor, por exemplo, no caso de uma pessoa, de repente, por todos esses itens que você acabou de dizer, ela realmente chegou à conclusão de que ela deva fazer a plástica. No decorrer da idade dela, por exemplo, se ela com 16 anos ela fez a plástica, 17 por aí, ela tem ainda mais o que crescer, não tem a parte óssea e tudo mais. Sim, vai como é que faz no decorrer? É necessário depois ter que fazer um reparo? Ela vai ter que... Geralmente precisa ou não necessariamente? Dependendo do que foi feito, geralmente vai precisar algumas coisas no futuro, né? Por exemplo, se tu faz uma cirurgia de mama,
tendência dela é ter um desenvolvimento corporal, vir gestações, e aí ela vai precisar mexer, sem dúvida alguma. No caso de uma orelha em abano, uma orelha proeminente, não, já está feito, né, tá pronto ali, então dificilmente vai mexer de novo. Mas tem que ter bastante esclarecimento para a família que a menina vai aumentar o seu corpo, é natural. Sim. Ela vai ter um desenvolvimento, né? E vai precisar já mais para frente, com cuidado. Então, o que não dá é para exagerar na pré-adolescência e adolescência ali, não pode ter exagero. Agora, doutor Carlos, outra pergunta. Em relação, nós mulheres, né? Em relação ao silicone, já que você tocou agora há pouco no silicone, está em voga realmente que agora, antigamente a mulher brasileira sempre foi o bumbum mais avantajado. Depois começou-se a história dos silicones, cada vez maior e tal. Hoje, em que situação que se encontra essa parte de plástica Isso é bem... E depende também o público de cada cirurgião, tá? Porque é uma tendência de inserção de públicos, tá? Tem pacientes que realmente gostam dessa exposição e procuram seios volumosos, próteses grandes. E elas já migram para médicos que têm essa tendência e fazem isso. De uma maneira geral, a gente sempre preconiza ter mais cuidado. Tá? Sim. Ter um seio mais firme, mais bonito, mas não tão pesado, porque isso gera muita elasticidade da pele, gera queda, gera transtornos, as manutenções vão ser bem frequentes, e aí começam a ter muitas cicatrizes. Isso que eu ia perguntar sobre cicatriz, porque uma vez que cai, né, a pele vai cedendo. cedendo. Já começa a ter mais cicatrizes, não tem dúvida. E aí a pessoa que de repente, que nunca teve uma cicatriz, começa a ter, aí ela começa a pôr na balança o que era melhor, né? Se era melhor ter um seio menorzinho. Então, especialmente mulheres que ainda não tiveram filhos, a gente tem que ter bastante cuidado. Porque ela vai ter um desenvolvimento, algumas vão ter um ganho na gestação de peso grande, e isso vai acarretar problemas no seio, né? Então, tem que ter cuidado, tentar orientar bem sobre tamanhos, volumes. Quando as pacientes são muito jovens, tem que cuidar estrias, então a gente tem que orientar também sobre isso. Mas, assim, de uma maneira geral, a gente está percebendo uma tendência a ser mais conservador. Agora, doutor Carlos, em relação também ao bumbum, né? Veio-se muito esse lance também de aumento do bumbum, de fazer os procedimentos. Como é que anda essa área do bumbum? Esse é o calcanhar de Aquiles, né? O que acontece? Porque o que acontece? Tem muita questão não cirúrgica envolvida, preenchedores, né? Com produtos para aumentar. E aí a gente começa a ler notícias toda hora de complicações. Então, produtos para aumento glúteo. Cirurgicamente, a gente tenta usar a gordura do próprio paciente. Então, faz uma lipoescultura, injeta a gordura e tenta dar esse aumento. Quando a paciente é muito magra, que não tem uma quantidade de gordura, vai ser limitado o aumento, pode partir para uma prótese glútea. Sim. Tá? Agora, a partir daí, tentar fazer com preenchedores, especialmente produtos não absorvíveis, tem que ter bastante cuidado. Presta atenção, porque a gente onde a gente está vendo os maiores problemas. Muito. E a gente vê também nos meios médicos os comentários, as fotos, e realmente assim... Triste, né? Congresso, porque é melhor não ter bumbum, então, né? Porque você fica bem complexo. E até correndo risco de vida, porque se vai para a corrente sanguínea, acabou. Não, Quer dizer, tem muito né? produto grave, gente... com infecções graves, que precisam cirurgias, assim, reparadoras complexas, sabe? Com esteticamente bem complexas. Doutor Carlos, outra coisa. Vamos dizer que uma pessoa te procura e ela já veio de um erro médico de um outro lugar. Né? E veio para você, não sei se isso daí é comum para você também, virem as pessoas totalmente desanimadas, desestimuladas, com medo de refazer, de repente, essa cirurgia, de repente acarretou e guardou por muitos anos uma cirurgia mal feita e ficou com esse trauma. E, de repente, você consegue tirar esse trauma dessa pessoa. Você consegue, assim, minimizar? Já aconteceu de você receber? Já aconteceu. E você conseguir ter dado uma condição melhor para ela? Não, acontece. Eu nem costumo chamar em erro médico, porque eu não sei como foi a cirurgia primeira, como ela participou, como estava. Então, assim, a gente tenta minimizar o possível, entender melhor como foi feito. Complicações cirúrgicas podem acontecer, é uma estatística. A gente tenta, né, trazer isso da menor maneira possível, da melhor maneira possível e da menor estatística possível. Sim. Quando vem uma questão que a gente
pode resolver, que a gente tem essa condição, obviamente sim, a gente tenta mostrar que há uma possibilidade, tirar esse medo, e aí consegue entregar um pós-operatório legal, que a paciente se sinta bem, e se sinta mais confiante novamente e estimulada a fazer outros procedimentos e se manter bem. Carlos, aonde que você está? Porque o pessoal também está assistindo aqui a nossa entrevista, eu quero também que as pessoas também vão até você, que conheçam também o seu trabalho de pertinho. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, a gente tem uma clínica... Aliás, um beijo para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Nossa, meu apreço, assim. Continua minha oração por vocês, viu? Sempre. Mesmo. Mas somos muito gratos a todo o Brasil que nos ajudou. Verdade, muito, né? Muito. A gente tem uma clínica em Porto Alegre, atende toda a região. A gente também trabalha em São Paulo, também atendo aqui. Em São Paulo, isso, faço onde, as cirurgias aqui. A gente tem um consultório no Oscar Freire. Olha que legal. Faço as cirurgias também no Vila Nova Star, então a gente consegue dar todo o suporte para essa região também. E estamos aí na batalha. E eu quero, inclusive, mandar um beijo, ainda não terminou a nossa entrevista, não. Quero mandar um beijo para a Márcia Estivo e para toda a sua equipe, para a Caiane e para todos também que fizeram essa ponte, que eu amo de paixão a Márcia. A Márcia é uma pessoa querida e todas as meninas também de lá. É uma equipe fantástica e sempre trazendo para o programa Em Casa com os Peratala pessoas, assim, incríveis, viu? Eu fico muito feliz porque enriquece o programa. Eu gostaria que você falasse algo que, de repente, eu não te perguntei, que, de repente, você acha que é importante de lembrar para a sociedade, pessoal de casa. A sua câmera, fique à vontade, você pode dar todos os seus também. O que você acha que é importante de ressaltar diante da nossa entrevista? O que você acha que vale a pena Na cirurgia dizer? plástica, assim, a gente tem que ter... primeiro tem que ter... Os cuidados hoje está muito divulgado a parte estética. Então, diferencial que realmente é milagre não existe. A gente tem que procurar bons profissionais e tem vários colegas muito bons no Brasil todo. Certificar que esses colegas, né, conhecer, saber quem são seus pacientes, entender, fazer a consulta, não ser nada impulsivo, porque isso às vezes gera uns problemas. Então, fazer o passo a passo correto, fazer a consulta, entender, ver se realmente é aquele profissional que tu te sentiu confortável, confiante. Isso é muito da conversa, né? Sim, a gente tem que sentar, conversar, entender e se sentir bem estando na presença desse profissional. E aí as coisas vão da melhor forma possível. Fazer um bom pré-operatório. Eu acho que tem que ter o cuidado da paciente é muito importante. A gente bate muito na tecla hábitos saudáveis, emagrecer, mas isso é o que precisa. A gente está falando em estética, justamente isso. Então, a gente tenta ter uma vida saudável, né? Então, operar pacientes saudáveis, que dão melhor resultados. Chavinha, né, doutor? É isso. Porque é importante que, assim, não existe milagre, é o que você falou agora. O milagre vai muito da gente também. O médico vai fazer o seu melhor, você tendo com um médico ao seu lado, como o Dr. Carlos, uma pessoa competente, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, porque se a gente achar que só o que ele faz vai ser a solução e que nada mais vai acontecer, se você engordou, perdeu, né, doutor? O que é a experiência de consultório? Sempre que a gente força um pouquinho o paciente a mudar esse estilo de vida, e as pacientes que aceitam fazer isso, os resultados são bárbaros, multiplicam, né? São muito melhores. E ela tem uma tendência, a partir dali, se cuidar mais. Sim. Então, isso é bem legal também, né, nessa questão da autoestima. Eu acho que a pessoa acaba ficando com a autoestima tão elevada que ela não quer saber mais de voltar. Ela quer ir pra frente. Ela quer cada e ela vez influencia a ficar mais família toda, Sim. né? Ela influencia marido, influencia filhos, né? Hoje a gente também está tendo uma tendência de ver jovens, adolescentes chegando fora de forma, né? O que a gente não via antigamente, né? Então, eu acho que está tendo um erro alimentar grande e a gente precisa forçar um pouquinho essas adolescentes a melhorarem isso. Agora, para a gente quase finalizar, que nós estamos com 27 minutinhos, mais um minutinho aí, eu queria te fazer uma outra pergunta em relação à boca, né? Eu tenho o meu lábio pequeno, sempre tive o lábio pequeno. Já fiz, sim, aumento labial, eu acho muito bacana. É uma coisa que eu super indico mesmo. Eu acho que dá uma remoçada na gente, código de barras some. Mas assim, o que você aconselha, né? Porque a gente fala em boca, né? Mas a boca ela é um fator que também que condiz com o nosso rosto. Então, muita gente colocando aquele bocão exagerado, que eu particularmente, eu acho muito feio. Eu queria saber de você, né? A gente tem uma tendência também a ser bem conservador na nossa clínica, né? Então, a gente vai aos poucos, vai aumentando, vai dando mais um contorno do lábio.
do que propriamente grandes volumes em cada sessão. Hoje a tendência muito maior é de produtos como ácido hialurônico, né? Antigamente a gente usava mais gordura, mas ela é mais difícil de manipular, de ter uma simetrização do lábio. Inchava muito, então ficava muitos dias de pós-operatório para desinchar. Hoje com ácido hialurônico o paciente sai dali, maravilhosa, e vai para o seu trabalho. Então a gente tem uma tendência a ser mais conservador, não gosta daqueles volumes tão exagerados. Também tem pacientes que precisam de algum procedimento cirúrgico, existe também, que a gente chama de lip lift, que é a elevação do lábio, especialmente o encurtamento dessa região entre o nariz e o vermelhão da boca. Então, tem pacientes que precisam, que tem um alongamento, e aí parte para a área cirúrgica. Então, dá para fazer uma mescla bem bacana aí. Beleza, eu amei. Márcia, amei. Quero mandar um beijo também para Fernanda, né? É Fernanda? Fernanda também, um beijo grande também para ela. Doutor, deixo mais uma vez os seus contatos nas redes sociais. Espero que você retorne mais vezes. Gostei demais das suas explicações. Eu que agradeço e muito sucesso. Vamos brindar? Muito obrigado. A nossa saúde, aos seus consultórios, ao seu trabalho. Tudo muito obrigado. Deixa seus contatos. Então, quem quiser me contatar, tem as redes sociais no Instagram, Dr. Talhari. À disposição sempre lá para o que precisar, consultas online, tudo que a gente puder ajudar, estamos aí para isso. Muito bom. Gente, fica então a dica, tá? Um beijo grande para vocês e até amanhã com muito mais em Casa com os Piratala. Beijo, tchau, tchau.